Feito? Ih, carinha. Ai, Quanto tempo? quanto tempo, meu? Tenho saudade de tu, cara. Como é que tá? Pois é, cara. Nunca mais nos falamos. Nunca mais. Tá me ouvindo bem aqui, né? Não tá travando nada. Não, nada. Perfeito. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou nem mexer muito, senão daqui a pouco aparece aquelas carinhas, sabe? O cara vai botando os efeitos aqui sem querer, É, não vou aquele da editar a voz. boquinha. Sim. Ô, Pablinho, vamos deixar o. Eu acho que é tu que tem que fazer isso. Vamos deixar o título da live aqui para os seguidores que forem entrando? Ou será que eu... Não, eu consigo fazer isso também. Peraí. Tu consegue? Uhum. Fazer. Prescrição em nutrição esportiva. Inclusive, temos esse curso dentro da PhysioWorks. Sim. Já é o mais procurado ou não? Ou não chegamos ainda nesse patamar? É um dos mais procurados. É. É um dos mais procurados. Tem tido muita... Não, tu deixou comentário. Não consegui fixar, meu. É que eu deixo comentário fixo. Não sei onde é que tá essa parte. Tá, mas é o pessoal... É que pra galera ir entrando e entender do que a gente tá falando. Eu tô ligado. Pra mim que não aparece. Tá, vê se tu consegue aí. Vê se tu consegue. Vou fazer o seguinte, Fabrício. Diverte. Te diverte. Rapaz, não tá indo. Poxa vida. A gente vai falar pra todo mundo, tá? A cada momento. Não tá vindo, cara. Tá, mas, Não rolou. gente, quem tá entrando aí, vou dar uma dica pra vocês já. Essa live de hoje é sobre nutrição esportiva. A nutrição esportiva, ela engloba tanta coisa que com certeza pode ajudar outras pessoas que vocês conhecem, tá? Nós vamos falar de emagrecimento, nós vamos falar de hipertrofia, nós vamos falar de prescrição na performance, óbvio que é a base da nutrição esportiva. Então, tem um aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho. Cliquem aqui e mandem para mais gente que vocês conheçam, profissional de educação física, fisioterapeuta, qualquer profissional da área da saúde, principalmente nutricionista, para vir para essa live, para nos acompanhar, que vai ser bem legal, tá bem? Certo. Bora lá. Certo. Fabrício, meu grande amigo, primeiramente, dar parabéns por ontem, dia do nutricionista, e hoje, dia do profissional de educação física. Valeu, obrigado. Parabéns pro pessoal que está chegando aí também, que é da educação física. Hoje, dia 1 é do dia do profissional de educação física. Parabéns para nós. É isso aí. Fabrício, primeiramente, agradecer mais uma vez, né, por ceder teu tempo nessa rotina louca, né, de profissional aí, empresário, pai, tudo junto, namorado, dois, não sei mais o que tá. E por tá dando aí teu tempo aí, trazendo teu conhecimento aí pra galera. Tenho certeza que vai ser mais que uma live, né? Eu gosto de dizer que as pessoas que eu acabo trazendo pra cá acabam fazendo uma aula ao vivo, e é uma oportunidade de saber o que a gente tem dentro da pós-graduação, bem como dentro dos cursos, né? E tu tá aí dentro das nossas pós-graduações também, e é um prazer te ter junto com a gente. Eu tô na de biomecânica, né, Pablinho? Na de biomecânica. Biomecânica e treinamento físico, fisiologia. E treinamento físico e na de nutrição esportiva. Tá, a gente tem um curso de nutrição esportiva modular, né? Isso. Tá, eu tô em todos ali, então. Ah, show de bola. Show de bola. Então tá. Meu, posso me apresentar pra galera que é da tua galera e tu te apresenta pra mim? É isso aí que eu Tu apresenta a PhysioWork pra mim também, então, tá? Gente, eu sou o Fabrício de Grande, sou professor ali dentro da PhysioWork, a gente tem, como eu falei, cursos ali dentro, tá? Sou profissional de nutrição, de educação física, especialista nas áreas, trabalho aqui com a parte clínica, principalmente em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas vamos ver que em todo o Rio Grande do Sul já e online para todo mundo, dá para dizer. Eu sou mestre em nutrição, tô quase finalizando meu doutorado em nutrição também aqui na UFPEL. Então, agradeço de novo o convite. Hoje, novamente, a gente não conseguiu fixar aqui, não sei porquê, mas novamente frisando a ideia é falar sobre nutrição esportiva, tá bem? Vocês vão ver que é um leque muito, muito, muito maior do que a gente pensa. Inclusive, eu dei uma palestra sábado e quarta, bem parecidas, assim, só que uma foi para profissional de educação física, curiosamente, né? Nós estamos falando disso.
e outra foi para nutricionista, onde eu falei dessa ideia da nutrição esportiva abrindo mais, né? Tipo, porque hoje, quando a gente pensa no nutricionista esportivo, a gente nem pensa assim, a gente associa o cara trabalhando com um atleta de ponta e deu, acabou, né? Só que a nutrição é muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. A também adorou a palestra mesmo. Ah, que massa. E então a nutrição é muito mais do que isso. A nutrição é muito mais do que isso. E esportiva, né? E eu vou trazer isso para vocês, falar um pouquinho sobre todas essas esferas aí da galera que tem essa vontade de trabalhar com a parte do esporte também. Exato. Bom, acho importante isso, né, Fabrício, tu simplificar, porque na parte da fisioterapia esportiva também as pessoas acreditam que quando se fala em esporte, é elite esportiva, né? Atleta profissional, e eu costumo dizer que a gente atende mais o atleta da vida real, né? A pessoa que vai lá, faz atividade física e busca o esporte como lazer, como hobby mesmo, enfim, né? Tu faz seus esportes, eu faço os meus, e a gente tem as nossas profissões aí, a gente não depende do esporte, mas a gente busca ele diariamente. Então, Fabrício, a gente teve umas perguntas aí. Tá. Tem várias perguntas aí que o pessoal deixa no direct. Tá? Eu tô abrindo aqui para ver. Tu quer iniciar com as perguntinhas já? Não, acho que pode ir falando alguma coisa. Acho válido, principalmente, a gente começar com essa. Vou até largar aqui o iPad. Cara, vamos pensar assim, ó. Pegando eu, né, fisioterapeuta, por ter tido uma longa trajetória contigo, né, quando a gente treinava juntos, e sempre debater os pontos nutricionais, bem como os pontos de atividade física. Sempre busquei, né, tu me conhece, sabe o quanto eu sempre busquei a parte esportiva, treinamento. E, cara, hoje em dia a gente vê muito a nutrição esportiva crescendo, né? A gente... queria que tu falasse assim, tanto para fisioterapeuta, principalmente para fisioterapeutas, mas também para profissional de educação física, né? A importância da gente ter um profissional para a gente indicar, né? A importância de saber a prescrição, não é só falar, não é só proteína, come mais proteína, come menos carboidrato, enfim, a importância desse networking aí. Então, cara, foi justamente a ideia dessas palestras, foi mostrar como é importante as áreas que são conectadas, inevitavelmente. Meu, a tua área não tem como não se conectar com a minha. Não tem que fazer. Não tem que fazer. A tua área é conectada com a minha e nós dois somos conectados com a área médica e com a área da educação física e da psicologia. Faz parte. Não... tem como eu trabalhar sozinho? Não, esquece. Tá? Se tu pensa em trabalhar sozinho, tu vai te dar mal. Tem como? Tem. Tu vai te dar mal. Tá? Então, o que eu tento mostrar, né, é o quão importante é a gente entender o mínimo de cada área. Saber, por exemplo, que quando eu vou indicar alguém para trabalhar junto com o Pablo, eu tenho que saber se o modo de trabalho dele faz sentido com o meu. Né? Faz sentido com o meu. Então, por exemplo, quando a gente está debatendo com um profissional de educação física sobre como está a estrutura da dietética daquele nosso paciente em comum, seja ele atleta ou não, né? Se o programa de treinamento está de acordo com o que eu planejei. Hoje, uma área que vem sendo estudada assim constantemente dentro da nutrição, o pessoal da educação física com certeza vai se identificar mais fácil do que o pessoal da nutrição com isso, mas é a parte de periodização nutricional, né? A periodização dentro do treinamento é algo que se fala desde, sei lá, 1930, 1940, né? Já mais, entre aspas, recentemente com Tudor Bompa, aí Verkanchowski, aí ideias estruturadas mais modernas, recentemente, obviamente falei recente entre aspas, né? Mas que na nutrição é algo que vem engatinhando. Para vocês terem uma ideia, a gente começou a falar de periodização nutricional lá em 2014, né? Principalmente com o Asker Joikendrup, que é um cara que fala sobre a ideia de periodizar a nutrição, principalmente a nutrição esportiva. Então, a gente saber fazer essa conexão de será que faz sentido agora, por exemplo,
eu restringir totalmente os carboidratos do cara se ele está no meio de um tratamento com uma lesão com pau, né? Será que faz sentido isso? Será que faz sentido, por exemplo, eu jogar um volume energético lá em cima se o treinamento dele com o profissional de educação física que eu indiquei está voltado para uma ideia de controle do peso agora? Entende? Então, tipo, tudo isso tem que estar muito claro quando a gente tem uma conexão entre as profissões. Senão não vai fluir. Não vai fluir. Não anda. E ao mesmo tempo, né? Daí agora pensando na minha área, como o Paulo falou, eu sou formado em educação física, tá? Até na parte assim de docência, pesquisa, eu até tento manter dentro da ideia de exercício físico. Mas hoje o meu foco é totalmente nutrição, né? O meu foco de prática clínica e tal, eu nem atuo mais como profissional de educação física, mas o que os profissionais de educação física têm que saber, do mínimo da nutrição, é essa ideia de que, por exemplo, que eu trago nos cursos aí da PhysioWork, né? Que é a ideia de prescrição dietética, da onde que sai aquilo, né? Às vezes eu vejo a galera da área, principalmente leigo, mas da área também, às vezes, tá, qual é o meu basal, né? E aí eu até brinco com isso, cara, beleza, só que o basal, por exemplo, é um dos componentes do que tu tá fazendo, entende? Tipo, isso aí não significa, significa um percentual muito baixo de tudo que tu tem que entender dentro da minha prescrição dietética. Eu até posso te dar esse valor, mas tipo, o que tu vai fazer com ele? Ele não representa muita coisa, né? Ou conceitos equivocados sobre como quanto tem que restringir de carboidrato ou quanto tem que oferecer de carboidrato, quanto tem que oferecer de proteína. A proteína foi calculada por quilo de massa magra ou foi calculada por quilo de peso, né? São princípios e parte da prescrição básica que, querendo ou não, um profissional de educação física precisa saber. É por isso que quando a gente vem com aquele papo, peraí, o curso é só para nutricionista? Cara, mais ou menos. É um curso elaborado por nutricionistas para falar de nutrição esportiva. Mas o profissional de educação física, por exemplo, deve estar dentro daquele curso se ele quer saber da onde que partiu as prescrições, por exemplo. Né? É algo que eu debato muito aqui em Pelotas, tem parceiros da fisioterapia, o Adriano, tu conhece, com certeza e tal. Vocês aí, né? Tipo, Ramiro, tu. E a gente debate essa ideia de tipo, tá, cara, mas o que tu tá fazendo? Isso faz sentido? Isso tem base? Ou daqui a pouco é um troço que quase se encaixa num placebo e não tem por que a gente tá fazendo isso com o cara? Eu vou mexer na tua prescrição? Não, óbvio que não, né? Mas eu quero entender cada área. Não tem como fugir disso, não tem. Esquece. Quem pensa que vai fugir disso não vai conseguir. Exato. Eu sempre falo, né, quando a gente encontra atletas e a questão nutricional, né? Às vezes o cara ele tem aquela rotina de treinamento ali, ele come limpo, vamos pensar assim, né? E aí teve a lesão e parou de fazer atividade, e é muito comum a pessoa abandonar a dieta, o plano dietético ali, seja qual for o objetivo, só manutenção, hipertrofia, baixa de peso. E é muito importante os fisioterapeutas estarem cientes disso, né? Perguntar como está essa parte nutricional aí, porque a gente acaba percebendo, olhando, né? A olho nu, tu consegue ver as diferenças. Às vezes está engordando, às vezes está emagrecendo demais, né? As circunferências estão tendo alterações. Então, acho muito importante a gente saber também desses pontos aí, e principalmente ter esse contato aí Por exemplo, né, aqui em Pelotas, logo após, na quarta-feira, foi na quarta, eu acho que a mãe do Ramiro foi, logo depois que eu falei, um colega meu, Gabriel, ele falou sobre a ideia de avaliação. E a avaliação de composição corporal é um ponto comum a todos nós. A físio, a profissional de educação física, a nutricionista, né? Diferente da dieta, do treinamento, do tratamento fisioterapêutico, mas a avaliação é um ponto comum, né? E aí, cara, adianta daqui a pouco eu conversar sobre o que aconteceu esteticamente com o meu paciente. Se tu nem sabe que protocolo tu usou, qual dobra tu usou, foi tudo diferente de um profissional do outro, se não tá alinhado, ferrou, entende? Então tem que ter essa união muito clara, assim.
Não sei se acredito que essa seja a tua opinião também, né? Essa é a minha opinião, sim. Porque eu sempre digo, né, a importância de a gente saber avaliar também. Porque às vezes as dobras, né, principalmente, pegar. Sim. Porque a gente aprende na faculdade a avaliação basicamente postural, né, funcional, postural. Mas saber o quanto está tendo de alguma alteração, né? Se o meu treinamento ele está tendo resultado, está ganhando massa ou ganhando gordura? Se o Porque tem protocolo, muita... se o protocolo de treino, de dieta, tá certo. Esses tempos eu estava com um aluno meu e ele estava... O peso estava aumentando, só que ele estava ficando diferente. Daí eu usei o termo para ele mesmo concordou, né? Eu falei, cara, tá ficando aquele gordo forte. Sim, Né? forno. Porque ele entendeu na cabeça dele que para ganho de massa ele precisava comer. Comer muito. Né? E ele tem que comer muito. E, tipo, o que come? Ah, eu como tal coisa. O cara tá comendo Nescau Ball. Porque ele viu um fisiculturista fazendo. Ele viu os caras fazendo isso. E só tem 20 vezes mais testosterona que ele. É bem naturalzinho, né? Totalmente. E daí o cara falou, não, cara, não é assim. Não, porque os caras me falaram que eu tinha que fazer uma dieta hipercalórica, daí eu tô comendo isso. Eu falei, não é assim que funciona. Eu não sei se vocês viram agora, deve fazer, não faz um mês ainda, eu lancei um livro sobre hipertrofia e eu incomodo justamente nisso. A gente tem essa falsa crença de que quanto mais treinado ainda for, mais tu tem que comer. Cara, é pelo contrário, por exemplo, né? E inclusive esse superávit que a gente chama, essa sobra energética, ela não é tão alta quanto a gente pensa que tem que ser. Entende? E quando a gente consegue organizar isso para o paciente, e está dentro da nutrição esportiva isso também, de cálculos de, por exemplo, o que é a primeira coisa que a galera pensa que está errada quando está tentando hipertrofiar e não consegue? Proteína. Pelo contrário. Muito pelo contrário, sabe o que grande parte das vezes a galera não está consumindo de maneira adequada? Carboidrato. Tá faltando? Tu não consegue hipertrofiar. É um ponto que a gente ensina dentro da nutrição esportiva. O carboidrato, ele funciona justamente como um poupador proteico. Então, as reservas de glicogênio estão adequadas, tu tá consumindo proteína de maneira adequada, menos excreção de nitrogênio, menos perda, vamos falar assim informalmente, perda proteica que tu vai ter. Né? Tu vai ter melhor aproveitamento dessas proteínas. Né? Então, tipo, todos esses conceitos que a gente tem que ir desmistificando junto com o paciente. Certo. E aí tem aquela história do carbo vai te prejudicar, né? Sim. Para ganhos, tu só come proteína e diminui carbo, que aí tu fica definido e não faz sentido. Sim, total. Fabrício, eu vou pegar aqui uma pergunta aqui. Deixa eu dar uma... Tá. Tá. Aqui, ó. Essa pergunta é de uma seguidora aqui da Physiwork. Quais são os principais princípios fundamentais da prescrição nutricional para atletas de alto desempenho? Tá. Os principais princípios... Atletas... Tá, bom. Uma pergunta... Baita pergunta, tá? Se a gente for pensar em princípios bem conceituados, ainda quarta-feira eu falei sobre um muito legal, que são os 4 R's. Tá? É o princípio dos 4 R's, que envolve principalmente as adaptações geradas pelo treinamento, associadas com a nutrição. Descanso, reparo, tá? Descanso, reparo, hidratação e o refuel, né? Que seria relacionado à reposição de glicogênio através do consumo adequado de carboidratos. São os 4 princípios básicos. Se tu errar em um desses princípios, tu tende a prejudicar a performance daquele atleta, né? Um outro princípio muito importante que existe dentro dos conceitos da nutrição esportiva é uma coisa que, cara, eu não vejo ninguém falando, que é a disponibilidade de energia, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os melhores cursos de nutrição, né? Porém, isso é uma coisa que fora daqui se fala muito, principalmente na Austrália, dentro do Comitê Olímpico Internacional existe a recomendação, e eu nunca vejo a gente trazendo isso à tona, que é a disponibilidade de energia. O que é disponibilidade de energia, gente? É quando tu oferece um volume X de calorias, né,
por uma quantidade X de massa magra. Se essa disponibilidade de energia está muito baixa, tu tende a gerar uma adaptação negativa, que a gente chama, que é a síndrome da baixa disponibilidade de energia. O que isso envolve? Aí a gente vai estar falando dos clássicos lá, o pessoal da educação física vai se lembrar bem do que eu estou falando, que é a tríade da mulher atleta, por exemplo. Né? A gente vai estar falando de problemas ósseos, a gente vai estar falando de problemas metabólicos, problemas de crescimento, que eu até como é que eu disse, como é que eu me referia a isso? O bonitinho que custa caro, tá? Por quê? Porque às vezes a gente pega um atleta de ponta, né? A gente está falando de atleta de elite, como a menina perguntou. A gente pega um atleta de ponta, oferece pouca energia, vai deixar a pessoa trincada, volume de gordura muito baixo, mas, atleta não funciona assim. Não. Em algum momento, baixa disponibilidade de energia vai trazer prejuízo. É certo? Principalmente na performance, mas todos os outros aspectos que envolvem. Então, para tu ter uma ideia, tem um trabalho clássico de 1989 que foi realizado no Tour de France, que mostrou que o gasto médio, nós estamos falando de atleta de elite, tá? O gasto médio dos caras era de 9.000 calorias por dia. E aí? 9.000 calorias por dia. Aí tu imagina tu oferecer 1.500 calorias para esses caras. É óbvio que isso vai dar problema, entende? Então, são esses princípios a gente tem que ter muito ciente para nós, tá? Que é preciso ter um controle da disponibilidade de energia e é preciso ter um foco nesses 4 R's que eu mencionei, né? Que mais especificamente assim, Recovery, Refuel, Rest e Repair. Tem que ter controle disso. Massa. Importante. Fabrício, vamos para outra. Poxa. Como a dieta de um atleta varia de acordo com o tipo de esporte que praticam? Existem diretrizes específicas para diferentes modalidades? Vamos lá. Como um atleta... Como a dieta de um atleta varia de acordo com o tipo de esporte que praticam? Existem diretrizes específicas diferentes para modalidades? Sim. Baita pergunta novamente, tá? Sim, já existem recomendações específicas, tá? Principalmente do Comitê Olímpico Internacional, como eu falei. Eu acho que também existe do American College, mas do Comitê Olímpico Internacional tenho certeza, que normalmente vai categorizar os esportes conforme as demandas, né? Então, por exemplo, tu vai ter o famoso Endurance, tu vai ter... assim, se a gente for pensar nos esportes olímpicos, a gente tem 7 classificações, tá? A gente vai ter esportes de raquete, esportes de combate, endurance, a gente vai ter curta distância, enfim, não vou me lembrar de todos aqui especificamente, mas existem recomendações específicas para cada uma dessas modalidades. Coletivos, né, obviamente, né? Quando a gente trata dos coletivos, como são esportes que normalmente envolvem um investimento maior, a gente tem recomendações mais específicas ainda. Por exemplo, a gente já tem recomendações específicas para o futebol, né? A gente tem recomendações específicas, por exemplo, para controle do peso em esportes que envolvam o controle do peso. Aí eu posso citar aqui, por exemplo, muita gente pensa na luta de cara, mas vou sair um pouco do senso comum e, por exemplo, o weightlifting, né? Levantamento de peso olímpico. A gente tem recomendações para o controle de peso. A gente tem recomendações específicas também para controle do peso agudo, né? E, inclusive, já recomendações mais novas propostas pela Louise Burke, por exemplo, que são super saudáveis, ao contrário do que a gente pensava, daquelas recomendações... faz o cara perder 15 quilos antes da luta. Não, a gente tem estratégias mais pontuais e mais inteligentes, né? Eu falo, inclusive, no curso de nutrição esportiva da PhysioWork, né, sobre as recomendações de perda de peso aguda dentro dos esportes de combate. Então, sim, a gente tem recomendações específicas já. Bem ponto. Claro, não vou trazer todos aqui, senão vamos levar 2 dias falando disso, mas tem recomendações específicas. Em alguns casos, separando para dentro do esporte em questão, futebol,
jiu-jitsu, assim, algumas pessoas discutem bastante se é esporte ou não, mas enfim, dentro do bodybuilding, por exemplo, né? E a gente também tem recomendações conforme a categoria que o esporte se encaixa. Entende? Certo. Massa. Cadê? Suplementação esportiva. Tá. Tá, cadê? A suplementação é uma parte importante da nutrição esportiva. Quais suplementos são os mais comuns quando eles são recomendados? Glutamina. Assim. Não. Gratidão. BCA. BCA. Funciona assim, ó. Até existe um fluxograma, também tem no curso ali, mas é um fluxograma bem legal que eu sempre utilizo ele. Ele é proposto pelo Malgan e pelo Joikendrup, tá? Que é descrevendo os passos e as decisões que a gente tem que tomar para decidir se um suplemento vai ser inserido na rotina daquela pessoa, tá? Seja atleta ou não, por sinal, seja atleta ou não, tá? São, assim, ó, pouquíssimos, mínimos que tu pode imaginar, suplementos que realmente podem afetar diretamente a performance de um atleta, principalmente se a gente for falar de atleta de elite, tá? A gente pode categorizar esses suplementos entre os suplementos que são na categoria de sports food, né? Que a gente pode jogar, por exemplo, o cara não atingiu as recomendações de carboidrato, então ele vai jogar, sei lá, vou citar qualquer um aqui, uma maltodextrina, porque ele precisa atingir aquelas recomendações. Exemplo, tá? É um exemplo só isso aí. O cara não atingiu as recomendações de proteína, então a gente vai jogar um whey protein concentrado, isolado, enfim, para ele atingir, conforme as recomendações que a gente tem para aquele cara, a quantidade de proteína que ele precisa. E a gente ainda tem os suplementos que de fato podem alterar diretamente a performance, seja a performance de maneira aguda ou de maneira crônica. Por que aguda e crônica? Porque o crônico, por exemplo, ele pode afetar diretamente a performance, gerando adaptações positivas pelo treinamento. E para considerar que um suplemento realmente tenha evidência, né, ele pensa assim, vamos pensar, sair um pouco do contexto formal, científico. Vamos pensar assim, hoje a pessoa come exatamente a mesma coisa, amanhã ela come exatamente a mesma coisa. Ela treina do mesmo jeito, amanhã ela treina do mesmo jeito, né? Se ela incluir aquilo e gastou dinheiro com aquilo, aquilo vai de alguma forma afetar a performance para aquela pessoa. É isso. Um suplemento para afetar é isso. Mas eu usei tal coisa e funcionou comigo. Não me interessa. Isso aí não me interessa. Isso não existe dentro do contexto de prática clínica e de evidência científica. Não existe. Tu usar um troço, porque a gente não sabe diferenciar se realmente teve efeito porque tu tirou tal coisa, porque tu colocou tal coisa, porque tu comeu menos, comeu mais, se movimentou menos, se movimentou mais. A gente precisa ter uma quantidade de evidências robustas que expliquem ou colocar aquilo na rotina daquele cara. E são mínimos. Cito de cara, posso até diferenciar por esporte, que pode ser utilizado aqui para facilitar a vida da menina que perguntou, mas betalanina, né, principalmente na ideia de gerar adaptações positivas ao treinamento. A betalanina é um suplemento que a ação dele parte do princípio de aumento de um aminoácido que tem circulante ali na musculatura, que é a carnosina. A partir do momento que a gente aumenta a quantidade de carnosina, e isso demora ao mínimo 4 semanas para acontecer de maneira significativa, 4 a 6 semanas, ou seja, já entendam que, apesar de dar aquele efeito agudo da coceira, nas mucosas, na orelha, na boca, tá? No nariz, às vezes, na cara, a betalanina é um suplemento que ela tem efeito de maneira crônica. O uso dela tem que ser crônico. Ele não vai acontecer porque tu utilizou uma vez, né? E aumentando essa quantidade de carnosina, justamente a gente vai fazer uma ação de tamponamento. Essa ação vai diminuir, por exemplo, vamos trazer para a prática aqui, aquela sensação que a gente tem de queimação no músculo, sabe? Então a gente vai tender a suportar melhor os exercícios. Vamos pensar assim, suportar melhor os exercícios. Tá bem? Um outro suplemento é a cafeína. A cafeína, principalmente na forma nidra, ela já tem uma ação aguda de maior. Aí a suplementação com cafeína, ela tem também
uma aplicabilidade muito robusta, assim, que a gente vai ver em diversos modelos de esporte. Esportes como, por exemplo, esportes coletivos, que tem ação de start-stop, né? Esportes, por exemplo, que envolvam mais resistência também, a cafeína vai ter ação. A gente tem ação tanto em questão de estímulo, né? Através dos antagonistas de adenosina, né? E estímulo do sistema nervoso central, isso provocando melhor tempo até a exaustão, ou seja, o indivíduo vai demorar mais até chegar à fadiga, né? Bem como a gente já tem visto a cafeína de uns 10 anos para cá, principalmente durante, por exemplo, durante provas de 21 km, por exemplo, né? Onde a utilização dela vai melhorar a recaptação de glicogênio e utilização dos carboidratos durante o exercício, por exemplo, né? Maneiro? Cafeína também. Muita aplicabilidade. Creatina, clássico também, nosso, aí, de suplementos que podem afetar diretamente a performance. A creatina vai ser utilizada em esportes de força e potência, porque a principal característica da creatina é a utilização dela como uma forma de aumentar os estoques de fosfocreatina. E assim aumentar mais rapidamente a produção de ATP, né? E isso gerar mais força e potência, né? Em esportes de curta duração, curtíssima duração, bem como aí adaptações a modalidades que envolvam o ganho de massa magra e força, né? Então, por exemplo, a creatina pode ser muito bem vista em esportes como, por exemplo, o rugby, esportes como, por exemplo, o futebol, né? E, obviamente, esportes que envolvam força-potência, ela tem uma altíssima aplicabilidade. Aí a gente vai estar falando, por exemplo, de corridas de 100, 400 metros. Tá? A utilização da creatina, ela não é importante com relação ao time, mas ela é importante com relação à frequência, a ideia crônica da utilização dela. Então, ela deve ser utilizada, se tu quer gerar realmente as adaptações, de maneira crônica. Ou seja, todos os dias. Independente do horário que tu vai consumir ela. E, principalmente, se tu conseguir adicionar ela ou durante uma refeição ou com alguma fonte de carboidrato. Essa é o principal da creatina. Outro suplemento que tem uma aplicabilidade dentro da nutrição esportiva, muito legal, é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é bem legal mesmo, assim. Só que aí ele é um dos suplementos, inclusive, que mais tem relevância na prática esportiva. Porém, ele tem que ser visto com muita cautela, porque ele causa muito distúrbio gastrointestinal, tá? Mas ele causa muito distúrbio gastrointestinal. Então, todo atleta que vai utilizar o bicarbonato de sódio, ele precisa testar antes, tá? Falando da beta-alanina, creatina, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Ontem eu fiz uma live com o Eduardo Crer, ele é da educação física, né, do powerlifting, e ele tinha falado sobre o bicarbonato nessa parte de recovery esportivo. E eu achei, eu desconheço da prática, a aplicabilidade dela. É exatamente o mesmo bicarbonato que tu tá pensando, é esse mesmo. Sim. É o mesmo bicarbonato. Eu sei que isso causa um pouco de espanto, é esse mesmo bicarbonato. A gente vai trabalhar com uma dosagem ali de 0,2 até 0,4 gramas por quilo de massa corporal total do sujeito, né? O que vai dar, por exemplo, um sujeito de 100 quilos vai usar 40 gramas, é isso mesmo. Por isso que causa distúrbio gastrointestinal. Mas esse tamponamento que ele faz também, só que de uma outra forma, diferente da beta-alanina e carnosina que faz na musculatura, ele faz mais intracelular pelo tamponamento ácido básico dele. Então ele é um pouco diferente a ação. E a ação dele é mais aguda. A ação do bicarbonato é aguda. Tu vai ter uma tomada dele. Entende? Ele não vai ser pensando nas adaptações positivas ao treinamento que, por exemplo, a beta-alanina causa. É esse mesmo que vocês estão pensando. Esse mesmo. De farmácia mesmo, de mercado. Bem como, ou até mesmo o citrato de sódio também é bem falado. São modelos diferentes. É bem comum. É bem interessante. Mas, cara, assim, e
Isso eu dou garantia científica e prática para vocês. Tipo assim, funciona. Funciona. Cara, o bicarbonato de sódio, para as modalidades que ele foi testado, né? Modalidades normalmente de time, tempo contra relógio, isso. Ele tem muita utilização, muita utilização. Só que uma das formas de evitar, inclusive, esses distúrbios gastrointestinais que ele causa é até tu fracionar ele, né? Tu pode fracionar ele em tomadas ao longo do dia. É uma das possibilidades que a gente tem. Parece que os efeitos ficam muito parecidos. Cara, que massa. Que massa. Fabrício, tu falou a creatina, se a gente for lembrar, a creatina há uns 10, até menos, eu acho, né? Tinha uma função que ainda tem, mas é pouco, né? A falácia que ela causava pedra nos rins, e hoje a gente sabe que ela é o suplemento mais indicado, até em casos de pacientes oncológicos e cardiopatas, né? Sim, sim. Assim, ó, o que acontece? Tá? A creatina a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem como ela não é esse bicho-papão como a gente pensa. Tá? Quando a gente começou a falar, por exemplo, de BCAA, né? O BCAA, tá? Ele nada mais é do que valina, isoleucina e leucina. Eles são os famosos aminoácidos de cadeia ramificada, né? E muita gente tem isso como se fosse um... Meu Deus, cara, mas o que é isso? Aminoácido de cadeia ramificada. Cara, o que são os aminoácidos constituintes da proteína? Então, por exemplo, a gente vai ter os BCAAs dentro de uma carne. Dentro de um amendoim, por exemplo. Vamos fugir da carne, então, dentro do amendoim, para não pensar na carne. Então. Então, por que, por exemplo, os BCAAs têm tão pouca utilização na prática esportiva, para não dizer nenhuma? Porque é muito fácil de atingir quantidades gigantescas de BCAA através da comida. O resto a gente vai, é o famoso xixi caro, entende? Agora, no caso da creatina, a creatina é encontrada onde? Né? Porque a gente pega, a creatina dá um pó. Cara, aquele pó é sintético da creatina, dos aminoácidos que formam ali, glicina, etc. Mas a creatina, ela tem dentro da carne vermelha, principalmente. Carne de fígado. Né? Ela tem dentro da musculatura humana, por exemplo, em forma de fosfocreatina. Então, cara, ela não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente está fazendo é supradosar aquilo. Né? Então, quando a pessoa fala, essa pessoa não pode comer creatina. Tá, peraí, a gente está pensando numa mesma lógica de daqui a pouco impedir ela de consumir fonte de creatina. Já tem, saindo um pouco dessas analogias, já tem bons trabalhos, tá? Bons trabalhos, mostrando que não tem prejuízo, até analisando com clearance de creatinina, né? Marcador padrão ouro, assim, para a função renal, que a creatina afeta ou causa problema renal em pessoas que não tenham problemas renais prévios, né? E problemas renais que eu falo como doença renal crônica, algo do tipo. Então, cara, ela não tem por que a gente temer ela. Ela é completamente, assim, segura dentro das doses preconizadas. Certo, mas uma coisa que você falou também antes, né, antes de ir para a próxima pergunta, mas que tu disse a questão da cafeína, né, em provas. Eu recentemente entrei para o mundo das corridas e estou me aventurando em mais quilômetros, né? E eu tenho percebido muito isso. O pessoal toma muito, ingere sal, né, cápsula de sal mesmo, e os géis de carbo mais cafeína. Isso, né? Isso, a cafeína melhora a absorção do... Absorção, pois é. Isso... Tem aplicação, sim, bastante, na verdade. Os sais, né, o sódio, desculpa, a ideia é principalmente se houver realmente uma perda significativa, né? Pensando em evitar cãibra, desidratação, né? Então, se houver uma perda significativa. Uma coisa, assim, que às vezes a galera faz e tal, e que não faz muito sentido, é tipo correr 3 km, correr
4 quilômetros e fazer... Cara, não, tipo, não, na verdade não tem nem porque... Às vezes não tem nem porque tu pensar em pré e pós-treino, nesse caso, entende? Que dirá tu pensar num intratreino. Então, por isso que é preciso um nutricionista esportivo para não te deixar fazer. Cara, vai te fazer mal? Possivelmente não. Mas, por exemplo, vá que tu esteja numa ideia de manutenção do peso ou até perda para questão biomecânica da corrida, cara, tu tá fazendo uma coisa super, né, que pode proporcionar daqui a pouco ganho de peso. Entende? Certo. Fabrício. Manda. Tá. Quais nutrientes são os mais críticos para atletas? Como que você os equilibra em uma dieta esportiva? Boa. Normalmente, as maiores preocupações dos atletas de elite, sim, enfim, elite nacional, internacional, não vamos pensar em elite tipo Olimpíada necessariamente, mas as maiores preocupações são vitamina D, cálcio, ferro, tá? E vitamina B12. Tá? As formas mais clássicas que a gente tem são os exames clássicos que a gente pode fazer com esses atletas. Isso aí eu não vou me ater a explicar, são exames clássicos que a gente pode fazer, saturação de transferrina, ferritina, hemograma, obviamente. Análise de ferro, só se o sujeito já estiver bem preocupante mesmo, então normalmente não vai ser um... Enfim, vitamina B12, né? Logicamente também, e a quantidade de vitamina D. E se existir a necessidade, a gente suplementa. Né? A gente suplementa. Claro, em alguns casos, por exemplo, se a vitamina D estiver muito deficiente, a gente vai ter que acabar entrando com doses que são de prescrição médica. Se a B12, tem uma discussão aí, a B12 sublingual pode ter tanto efeito quanto a injetável, mas normalmente a gente apela mais para injetável, né? Aí é com prescrição médica também. Então tudo isso vai depender de qual o perfil aí de deficiência, né? Na maior parte das vezes, cara, assim, sinceramente, na maior parte das vezes é muito difícil da gente encontrar isso, porque um atleta ele vai se cuidar, ele vai descansar. Claro, a gente tem atletas, por exemplo, que eu costumo lidar, que são, além de atletas, eles ainda trabalham com outras coisas. Então, aí já é uma situação bem difícil, né? Os caras não conseguem descansar, às vezes, e tal. Mas na maioria das vezes, não é um problema. Certo. Tá. Essa aqui fica boa. Quais são os maiores desafios que os atletas enfrentam em relação à nutrição e como tu consegue ajudar eles a superar? Tá. Os maiores desafios disparadamente, tá? Disparadamente é uma questão que, inclusive, não me cabe, que é a questão emocional. Né? A questão emocional tem que ser tratada com um terapeuta, mais especificamente com um psicólogo. Né? A grande dificuldade de um atleta, e todo atleta vai saber disso, é uma questão de constância. É o cara ir treinar sem vontade de treinar. É o cara fazer dieta sem vontade de fazer dieta. Né? Então, a gente não... Cara, pra mim, eu sou um cara que eu vivo 24 horas do dia a nutrição esportiva, calcular uma dieta, modéstia à parte, é algo tranquilo de fazer. É algo tranquilo de fazer. Eu vou parar, vou estudar e vou calcular. Deu, acabou. Agora, fazer aquele cara seguir consistentemente aquela dieta, fazer aquele cara evitar ao máximo consumir álcool, fumar, dormir mal, não descansar ao longo do dia, isso aí que é um grande desafio. Então, com certeza é uma questão mais de comportamento, assim, sabe? Uma questão de psicologia mesmo, uma questão de terapia que o cara tem que ter se ele quer realmente se desenvolver um grande atleta. O segundo maior desafio, isso tá muito engraçado porque eu vou acabar falando da minha área por último, né? Mas o segundo maior desafio é da tua área, tá? Para mim, eu tenho muito claro, assim, até hoje se tenta estudar o que leva um atleta mirim, né? Mirim, um atleta jovem a se tornar um atleta profissional adulto nível elite, né? Tem várias coisas aí que são discutidas. Agora eu vou te dar uma a título de opinião pessoal. E tu vai te identificar muito com isso, porque a gente é amigo de infância, né, velho? Tipo assim, cara, os caras que eu via que iam chegar longe, eles se machucavam. Eles se machucavam. Era isso, tá? Pra mim, o que leva um atleta... Cara, olha só,
sou aberto a pessoas que discordam disso, tá? Mas para mim o que leva um atleta que quando ele é quando ele é jovem, se tornar um adulto nível elite, daqui a pouco até uma Olimpíada, é aquele atleta que é muito bom, mas que, ele suportou o maior número de lesões, ou inclusive não teve lesões ao longo da carreira dele. Disparado. Pra mim, disparado isso. Então, tipo, aí é da tua área. Total. Fabrício, a gente tem mais, acho que umas 2 perguntas aqui. Manda. Manda que daqui a pouco eu vou fazer o almoço. Eu tenho que almoçar ainda. Tá. Qual a importância da individualização na prescrição nutricional para atletas e como você adapta as orientações com base nas necessidades de cada pessoa? Tá, beleza. Bom, como eu sou um profissional que eu não atuo, eu até atendo clubes, tá, por exemplo, mas eu sempre atendo individualmente cada atleta. Tá? Eu não atendo, por exemplo, junto uma galera, dou uma... Eu não gosto disso, tá? Particularmente, eu não gosto disso. Porque eu não consigo... Cara, concorda comigo que porra, é uma coisa meio óbvia. Um lateral tem um comportamento completamente diferente de um zagueiro, tipo, e de um goleiro. Então, para mim, quando eu vou calcular uma dieta, eu gosto de individualizar totalmente com aquele paciente. Totalmente, tá? Então, quando eu vou trabalhar com um profissional, eu individualizo. Eu sento na frente daquele cara, ele senta de frente para mim, a gente estrutura tudo com uma anamnese bem feita e em cima disso eu elaboro uma dieta individualizada para ele. Eu nem sabia que não tinha assim. É que às vezes a galera faz a preferência, assim, por exemplo, junta tipo 20 cara do mesmo clube, entende? E passa a prescrição. Passa a prescrição não, faz uma palestra, alguma coisa do gênero. Certo. Eu tenho visto muito casal, um vai no Nutri e a dieta acaba sendo os dois, né? E eu já acho estranho. Sim, imagina. Não, isso não existe, né? Imagina. A tendência de acontecer algum problema é muito grande. Certo. Cadê aqui a outra que tinha? Tá, pra gente ir finalizando aqui, porque tu tens a tua rotina aí, e eu tenho também aqui. Perdi a pergunta. Tá. Como a nutrição esportiva evoluiu ao longo dos anos e quais são as últimas tendências e inovações neste campo? Tá. Como é que é? Vai parecer até que foi combinada as perguntas, mas não foi. Eu falei exatamente sobre isso também na palestra, tá? A gente teve até os anos 2000, tá? Em média, sempre menos do que 100 artigos publicados por ano. Sempre da nutrição esportiva. Se tu vê o gráfico no PubMed sobre isso, é bem fácil de ver, inclusive. É só botar ali o termo Sports Nutrition e ver o que foi publicado. Dos anos 2000 para cá fez isso aqui. Bum! Voou! Assim, a gente teve um boom que é descomunal dentro da nutrição esportiva. Porque é uma coisa de interesse comum a muitas... Por exemplo, investir no esporte sempre é um interesse comum. Seja no esporte de alto nível, seja no esporte de baixo nível. E as tendências de pesquisa, inclusive, mostram isso. Os trends ali para 2018 para cima são principalmente ganho de massa muscular, body recomposition, que é uma coisa que eu falo bastante, a ideia de recomposição corporal, o cara perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, isso tanto para atletas ou não, né? E aí, lógico, o estudo dentro dos esportes que mais futebol, como tem muita pesquisa nos Estados Unidos, nós vamos estar falando de basquete, nós vamos estar falando de rugby também, né? Nós vamos estar falando de NFL, enfim. Massa. Fabrício, te encerrar aqui, porque a gente tem... a gente não sextou ainda. Tá. Boa. Tá. Valeu, meu bruxo. Valeu. Gente, quem ainda não me segue, cola aqui, @NutriFabrício_Grandes, tá? Já aproveitem, tô com o lançamento do meu livro de hipertrofia, da nutrição até a suplementação,
tá? Quem quiser é só adquirir no link da minha bio. Eu sou suspeito para falar, eu acho, né? Mas vale a pena. Pode ir. Valeu, gente. De confiança. Valeu, Fabrício. Valeu, se cuida, abração. É nóis. Nice.